Fala, Rovai! Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Quem é da Baixada Santista agora tem Fala, Rovai, do Folha Santista, o editorial do Folha Santista. Fique atento, entre nos canais do Folha Santista, no Instagram, no YouTube, no Twitter, no TikTok, em todos os cantos tem Folha Santista, que é o jornal democrático e popular da Baixada Santista. Olha só, a pistoleira! Para! Atenção! Bomba, bomba na Fórum! Exclusivo! Matéria do Plínio Teodoro. A pistoleira da Zambelli foi denunciada por ninguém mais, nada menos do que o brigadeiro do ar, o comandante da Força Aérea Brasileira, ou seja, da Aeronáutica, o Carlos Almeida Batista Júnior, brigadeiro do ar, Carlos Almeida Batista Júnior. Ele foi incisivo, disse que ela participou das articulações do golpe, disse em letras garrafais que Zambelli foi arquiteta do golpe militar que tiraria o governo de do presidente eleito democraticamente, Luiz Inácio Lula da Silva, para entregar a Bolsonaro. Olha o trecho que o Plínio separou para a gente aqui, né, no Poder Fazer o Falar. É o trecho do depoimento. O general, né, disse que uma possível ruptura institucional não se limitou às redes sociais, porque ele dizia o seguinte: tinha nas redes sociais o pedido de golpe, faça. Não foi só isso. Que no dia 8/12 de 2022, vejam, ainda antes do 12 de dezembro, 8 de dezembro de 2022. O que aconteceu em 8 de dezembro? Teve aquele atentado em Brasília, a Noite de Terror. Dia 13, nós aqui, com o Luiz Henrique Rodrigues, fez uma matéria a partir de uma fonte da Polícia Federal que deixava claro que o GSI e o governo participaram das agitações daquela noite de terror e que os Kid Pretos é que operavam aqueles ataques a ônibus, queimar ônibus, jogar carro, incendiar carro, transformar Brasília num terror, porque eles queriam dar um golpe. Quando nós falamos isso, a mídia liberal simplesmente silenciou, ninguém repercutiu a Fórum. Né? Foram alguns poucos veículos da mídia progressista que o fizeram, a qual sou muito agradecido àqueles que fizeram. Porque nos tiraram, porque havia gente me ligando e falando assim: Rovai, você vai se desmoralizar, essa fonte está te enganando, eles fizeram isso para te colocar numa enrascada. Veja bem, toma cuidado, a Fórum é tão importante. Recebi várias ligações assim, e ali, no dia 8 de dezembro, 4 dias antes do dia 12, da noite de terror em Brasília, que nós dissemos que era uma tentativa de golpe, em que tinha uma fonte da Polícia Federal que dizia isso, olha o que ele disse. Foi no dia 8 de dezembro, após a formatura dos aspirantes a oficial da FAB, na cidade de Pirassununga, São Paulo, o depoente, ou seja, o Paulo... Não é o Paulo Sérgio, é o Paulo Sérgio é do Exército. O Carlos Almeida Batista Júnior, né, que no caso é o depoente, ele diz o seguinte: foi interpelado pela deputada federal Carla Zambelli com a seguinte indagação: brigadeiro, o senhor não pode deixar o presidente Bolsonaro na mão. E que, em seguida, o depoente disse: deputada, entendi o que a senhora está falando e não admito que a senhora proponha qualquer ilegalidade. Aí ele diz que ele foi falar com o ministro da Defesa, o Paulo Sérgio de Oliveira, que o ministro reportou ao depoente que foi abordado pelo deputado federal Carlos Zambelli de forma semelhante. Ou seja, essa é o batom na cueca
da Zambelli, que agora, né, o depoimento foi liberado do Batista Júnior pelo ministro Alexandre de Moraes, e eu vou dar aqui até uma contextualizada, além dessa história da Zambelli, né? E agora ela fica numa situação duríssima, porque ela falou com o Batista Júnior dias depois, né, que ele teria tido uma reunião com Bolsonaro, juntamente com outros comandantes das Forças Armadas, e, na ocasião, eles rechaçaram a intenção do golpe. Tem na coluna, completando essa matéria do Plínio, a Bela Megali hoje traz informações de que, naquela reunião, o comandante do Exército, Freire Gomes, ameaçou, antes da Zambelli ir falar com o comandante da Aeronáutica, no próprio depoimento do comandante da Aeronáutica, ele afirma que o comandante do Exército, Freire Gomes, ameaçou Bolsonaro de prisão se avançasse com o plano golpista. Olha só, vou ler aqui também um trecho da matéria da Bela Megali. Em seu depoimento à Polícia Federal, o ex-comandante da Aeronáutica, Carlos de Almeida Batista Júnior, relatou que o ex-chefe do Exército, o general Freire Gomes, chegou a ameaçar Jair Bolsonaro de prisão caso o então presidente prosseguisse com o plano de golpe. O tenente brigadeiro declarou que uma das reuniões dos comandantes das forças com o então presidente da República, após o segundo turno das eleições, essa reunião que aconteceu antes do dia 8, quando a Zambelli falou com o Batista Júnior, Jair Bolsonaro aventou a hipótese de atentar contra o regime democrático por meio de alguns institutos previstos na Constituição, a tal GLO, ou Estado de Defesa, ou Estado de Sítio. E o então comandante do Exército, o general Freire Gomes, afirmou que, caso tentasse tal ato, teria que prender o presidente da República. Batista Júnior disse que ele e Freire Gomes tentaram demover Bolsonaro de usar qualquer instituto jurídico para se manter no poder e evitar a posse de Lula. Disse ainda que a postura de Freire Gomes foi determinante para que a minuta golpista não fosse adiante e que, se o ex-comandante do Exército tivesse concordado, possivelmente a tentativa de golpe teria se consumado. Batista detalhou aos investigadores uma reunião realizada no dia 10 de novembro de 2022, no Palácio do Alvorada, olha, 2 dias antes, gente, da noite de terror. No encontro, Bolsonaro perguntou ao advogado-geral da União, Bruno Bianco, se haveria algum ato que se poderia fazer contra o resultado das eleições. Bianco teria respondido que o pleito transcorreu de forma legal, dentro dos aspectos jurídicos. O ex-comandante da Aeronáutica afirmou que esteve na reunião em Alvorada em mais de 5 ou 6 vezes e que algumas eram convocadas sem ata e de forma imediata por Bolsonaro, viu então o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. Gente, eu quero dizer o seguinte para vocês. Nós vivemos em dezembro e janeiro a um passo de um golpe militar. E, de alguma maneira, é preciso reconhecer, né, o papel do comandante do Exército e do Freire Gomes e também do comandante da FAB, o Batista Júnior, que não se curvaram a Bolsonaro. Independente se eles fizeram isso porque os Estados Unidos não iam corroborar o golpe, tinham medo de depois virem a ser presos, de acontecer alguma coisa contra eles, não importa. Eles não aderiram ao golpe. E estão agora denunciando aqueles que estavam na linha de frente, entre eles a pistoleira Zambelli, que tem que ter e deveria já estar caçada pelo que fez na Avenida Paulista contra um homem negro, jornalista, que estava discutindo com ela, onde tentou assassiná-lo, em um dia que não podia portar arma, um dia antes da eleição. Que agora ela tem o seu mandato cassado e a merecida prisão, junto com Felipe Martins, junto com Eustáquio, junto com Terça Preso, junto com Bolsonaro, seus filhos, Michele e tudo mais. Essa gangue, essa quadrilha, precisa ter a mão forte da justiça sobre eles.
Não queremos nada além disso, a não ser a mão forte da justiça. Vai, Xandão. Era isso que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijos e beijos a todas, todos e todas.